Amém, amados? Então vamos lá. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4. Eu vou ler do verso 1 em diante. Você que nos assiste aí, nos acompanha pela internet, seja pelo YouTube, se inscreva na nossa página IDC, Igreja Deus Criador. Compartilhe com alguém por outras redes sociais, Instagram, Facebook, seja qual for onde você estiver acompanhando. Já aproveite, se inscreva, compartilhe com alguém, seja muito bem-vindo. Então vamos lá, 1 Timóteo 4, verso 1 em diante diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Olha que palavra forte. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento, ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada de que rejeitar, sendo recebido em ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Amém? Eu leio o versículo primeiro, toda a igreja repete comigo com muita fé no teu coração, que diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Amém? Coloque a tua Bíblia sobre o teu assento. Você de casa também, junte-se a nós, coloque a mão sobre o teu coração. Vamos orar para que o Espírito Santo fale conosco de uma maneira sobrenatural e tremenda. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, Senhor, a tua palavra vai ser ministrada agora. Use meu coração, use meus lábios, use a minha vida. Fala com cada pessoa que está aqui presente, como essa que nos assiste. Entra na casa de cada um, na vida de cada um. Tira todo empecilho contra essa palavra, todo bloqueio, todo comichão dos ouvidos. Que essa palavra entre no coração para essa pessoa ter cura, libertação, sinais, prodígios e maravilhas aconteçam na vida dela. Em nome de Jesus, diga amém. E vamos aplaudir a palavra, vamos aplaudir o Senhor. Isso, diga glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Toma o teu assento em nome de Jesus e vamos refletir nessa palavra. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Algumas semanas atrás eu pregava sobre apostasia. Eu pregava sobre 3 coisas que condenam ao inferno, e uma delas era a apostasia. A apostasia é o que? É o esfriamento da fé. É o que nós estamos vivendo nesses últimos dias. O esfriamento da fé, o esfriamento do amor das pessoas. É tanto que no Evangelho de Mateus, lá em 24, no Mateus 24, diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E muitas pessoas têm se esfriado. Isso é no casamento, é na amizade, é em todas as áreas. Começa no fervor grande, tremendo, mas depois vão se esfriando. E cada dia, principalmente, o amor das pessoas não se importa mais com ninguém. As pessoas hoje estão se importando mais com pets do que com as próprias pessoas. As pessoas hoje não estão aí a mínimo nem para os próprios familiares. Não estão tendo aquela presença. Vê um acidente, vê alguém com a cabeça rachada, eles não estão nem aí, é mesmo que não está vendo nada. O amor esfriou. Pessoas totalmente frias, que não têm um sentimento por alguém. E os últimos dias é que tem provocado isso. E outro detalhe aqui, o Espírito nos diz isso, está me usando para orientar sobre isso, expressamente, que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a doutrinas, a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Sabe qual é o pior? É porque quem vai estar doutrinando é os demônios, e as pessoas vão dar ouvido.
Por isso que lá em 1 João 4,1 diz assim, que nós devemos provar, examinar os espíritos se são realmente de Deus. Porque nesses últimos dias a gente já está vendo isso, ministros, homens que se levam o nome na mídia, sendo usados pelo diabo para enganar as pessoas, para ensinar doutrina mentirosa. E eles vêm trazendo isso de uma maneira para enganar de tal maneira. Sabe por quê, amados? Eu quero ser breve com vocês. Porque Satanás e seus demônios não são bobos. Satanás não é bobo, ele sabe que falta pouco tempo. O que é faltar pouco tempo? Porque está muito perto a vinda de Cristo. Está muito próximo o céu se abrir, o Senhor nos convocar. Ou você perder a sua vida, mas está muito próximo a vida de Cristo. Então o diabo é aquele ditado bandido que diz assim: eu sei que eu vou, mas eu vou levar um monte comigo. Eu não aceito. Quando você lê o Apocalipse 12, uma visão de João, que seria dos últimos tempos, eu quero ler só um versículo para confirmar isso que eu estou te falando. Apocalipse 12, venha comigo até Apocalipse, o último livro da Bíblia. Apocalipse, capítulo de número 12, eu quero ler o versículo 12 também. João relatando esse fato muito forte. E nós vamos vencer o inimigo pelo sangue do Senhor, do sangue do Cordeiro. Mas o 12 diz assim, Apocalipse 12, 12 diz: pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Habitar quem está no céu, aqueles que já morreram em Cristo estão no céu, e aqueles que estão aqui na terra, mas vivem o céu, que são de Cristo. Você pode estar aqui na terra e você está no céu, porque você é uma pessoa de Cristo, é uma pessoa de Deus. Glória a Deus. Não significa que só aqueles que morreram já estão no céu, porque ainda vai vir o julgamento. Mas a palavra de Deus diz: alegrai-vos, ó céus, nós que estamos na presença, ó céus, e vós que neles habitais. Quando eu congrego, eu faço bem, eu já habito no céu, querido. Aí diz: ai dos que habitam na terra e no mar, aqueles que estão ligados nas terras. Eu estava refletindo com o pastor Betão sábado, nós mexendo aqui na igreja, e nós falando de peixe. Não se compara, eu sou quem sempre me assiste e conhece, fala isso, entende isso, que eu sempre falo. Eu conheço peixe de água doce, e nem todos, uma maioria, mas a variedade de peixe de água doce, comparando com o peixe do mar, é infinitamente pequeno, não dá nem para se comparar. A gente, de uma tacada só, você vai citar quase todos os peixes de água doce. Aí eu conversando com o pastor Betão, que o pastor Betão é do mar, e eu sou da água doce. Aí ele mostrando os peixes falando o nome. Aí eu digo: não, isso aqui parece com tilápia, eu vou decorar para saber qual é o nome. Eu não sei o nome. Hoje mesmo eu comprei peixe, tinha uns filé de peixe. Vem cá, menina, isso aqui é o quê? Esse peixe é bom, também. Tem escama, conheço, tem. Aí esse filézinho é bom, eu vou levar isso. Eu não entendo do peixe do mar, mas eu como. Pode botar aqui, não tem conversa. Eu conheço. Aí comentando com o pastor Beto, aí agora a palavra diz isso, eu dizendo: rapaz, o mar é um mistério, tem tanta coisa dentro do mar. Se você for olhar as variedades de peixe que tem no mar, e o mar tem outras coisas horrendas. Quando você assiste uma reportagem sobre o mar, tem aquelas profundidades que os peixes não vão, mas tem criaturas lá no fundo do abismo que a gente nunca viu, que para descer lá tem que ter um preparo, um material especial, que se não chega lá. E aqui diz: os que habitam na terra, que estão na terra, está vendo tudo isso, e aqueles que habitam no mar, das coisas horrendas do mar. E aí o João vai citar isso: ai dos que habitam na terra e dos que habitam no mar, porque o diabo, continuou no versículo 12 de Apocalipse 12, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Aí o irmão disse para ele: ei, pastor, o diabo está irado. Algum dia ele teve em paz? O diabo é irado. O diabo, ele trabalha 24 horas para tirar a tua salvação, para levar a tua alma para o inferno, colocando pornografia, prostituição, colocando avareza, colocando ganância, colocando ódio, colocando a frieza no teu coração, colocando a falta de amor, colocando a falta de perdão. Ele não quer saber não, ele tem trabalhado, ele quer pessoas mesmo assim, que não quer mais saber de Deus, que murmuram. Ele tem
Grande ira quer levar porque sabe que lhe falta pouco tempo. E como é que ele vai usar as armadilhas de Satanás? Primeiro, a mentira e o falso ensinamento. É duas armas fortes do diabo. Se você gosta de mentir, sai disso. Nem que você fique vermelhinho um pouquinho, a mentira é do diabo. Eu falava isso também para o pastor Betão e para as pessoas em minha volta. Nunca gostei de mentira. Minha mãe não aceitava. E eu contando isso também para o pastor Betão, se eu não me engano era para o pastor Betão. Eu estava na escola, sempre falo isso de agronomia, aí nós estávamos na aula de campo, 30 e poucos alunos. Aí eu tinha uma mania, tem gente que tem mania, seste, cacuete, como se chama, né? E quando eu estava em silêncio assim, eu começava a estudar, ou eu tivesse silêncio, eu começava a assoviar, do nada. Aí eu na sala de aula, um silêncio, o professor dando a aula, eu assoviei. O professor olhou assim, aí eu travei bem na hora, ele não viu que foi eu. Aí ele deu uma bronca, ó, estamos na aula, não sei o que, tá bom. Aí daqui a pouco eu esqueci, amado, de novo. O professor olhou para as coisas do Chaves, né? Ele disse, olha, da próxima vez que assoviar, eu vou encerrar a aula e vou tirar um ponto de todo mundo, de cada pessoa. Mas, rapaz, mas parecia uma tentação. Passou um tempo assim, eu bem entretido, não foi querendo não, menino, o professor olhou bem rápido. Fala quem é, senão vai sair todo mundo. Vou tirar a nota. E os camaradas, os homens eram fiel, rapaz. Os homens é mais que as mulheres fiel. E era só homem, 30 e poucos homens na sala de aula. Ninguém entregou ninguém, rapaz. Aí eu vi que ia prejudicar meus colegas, tirar um ponto de cada um, e aí eu levantei a mão. Foi eu, professor. Mas não foi porque eu quis, não. Eu disse para ele, foi uma mania, eu acabei. Ele, foi você? Fui eu. Não pode tirar a nota dos meninos, não, pode tirar só a minha, eu saio. Ele disse, não, porque você falou a verdade, eu vou te deixar na sala de aula, agora não faça mais isso. Então eu aprendi tanto com o ensinamento da minha mãe, como a lição desse professor. Nunca mais eu quis saber de mentira. Então o diabo tem ganhado por causa da mentira e do falso ensino. As pessoas acreditam na mentira, no falso ensino. Como eu pregava em outro culto aqui, e quero dizer isso para você agora, as pessoas estão preocupadas. Ah, o Papa é o anticristo, quem é o anticristo? Eu quero saber de anticristo, eu tenho que me preocupar em buscar Deus. Eu tenho que estar preocupado com minha alma, que se eu estiver bem com Deus, pode vir o anticristo a favor de Satanás, que já é o... Eu não quero nem saber, porque eu tenho que estar bem com Deus. Eu vou lá correr atrás de Papa, se ele é o anticristo, de religiões, mas o falso ensino está aí, eu só não posso cair. Voltemos para 1 Timóteo, capítulo 4. Essas são as maiores estratégias do diabo, a mentira e o falso ensino. Continuando aqui o versículo 1 Timóteo 4:1 diz, mas o Espírito expressamente, com veemência, com fervor, diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, vão esfriar, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. As pessoas manifestas, são usadas pelo diabo. Por isso que tem que examinar os espíritos, provar se são de Deus. O 2 diz assim, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, sua própria mente. Você acha que tem pessoas mentirosas, síndicas? Quer ver um? Assiste um político aí, um que está na frente aí, né, do governo. Como é que mente descaradamente? Não é só ele não, é a maioria dos políticos. Chega às campanhas, eles se declaram crente, vai à igreja de crente, vai nos católicos, vai na macumba, vai no candomblé, vai vai tudo. E chega lá e diz, eu sou a favor desse povo. Mentira! Como é que a pessoa mente descaradamente assim? Pela hipocrisia daqueles que cauterizaram a sua mente. A pessoa tem a coragem de mentir desse jeito. E a classe política está em primeiro lugar aí, viu? Sendo usado pelo capeta. Aí, cauterizada a sua própria mente, a sua própria consciência. Tem gente, amada, tão mentirosa, que ela já está tão praticando que ela acha que o que ela fala é verdade. Ela mesma acredita, ela mente, ela mesma acredita.
Só que, deixa eu te dizer o que está acontecendo. Vocês veem um mentindo na televisão, que já conhece que é um mentiroso, que eu não consigo nem assistir, eu não assisto, eu nem escuto, eu não dou ouvido para mentiroso. Mas é tão mentirosa porque a maioria delas acredita que está falando na verdade. Porque Deus, escuta o que eu estou te dizendo agora, o que eu vou te falar, e você que me assiste, isso é forte. Deus permite. Quando você não quiser saber de Deus, Deus livre-arbítrio. Deus vai deixar você ir. Mas todas as vezes que você voltar para Deus, Deus vai lhe abraçar. Você olha a história de Saul, a Record está repassando aí os reis lá. Você vê a história de Saul, ele começa a perseguir Davi, Deus diz que rejeitou ele. Aí quando ele vai perseguir Davi, que ele vai até o rancho dos profetas, Deus vem até ele, ele recebe a presença de Deus, profetiza. Mas quando ele sai dali, ele é tomado pelo ódio, que é o próprio diabo. Ele continua querendo matar Davi. Então Deus permite, já que a pessoa não quer saber de Deus, Deus deixa que a mentira tome conta, a pessoa acredita que ela está falando a verdade. E eu quero te provar isso nas Sagradas Escrituras. Aqui no livro de Tessalonicenses, Tessalonicenses é antes de Timóteo. 2 Tessalonicenses é o próximo livro voltando, capítulo 2. Eu quero te provar isso aqui. No capítulo 7 em diante. Olha só, Paulo já dizia isso, escrevia aos Tessalonicenses, a igreja de Tessalônica. 2 Tessalonicenses 2, verso 7 diz assim: porque já o ministério da injustiça opera. Você acha que nós estamos vivendo isso? A injustiça está operando? Sim ou não? Comentava isso com o pastor Betão, aquele comediante lá, sei lá como é o nome dele, Léo Lins, eu não gosto dele. Eu particularmente não gosto dele, porque ele fez uma piada com Jesus, eu não quero saber. Se fez, eu não quero saber. Tem umas piadas, mas tem gente que gosta dele, vai no show dele. Aí ele foi processado agora, 8 anos de cadeia e mais 2 milhões de multa, porque está contando piada. Aí prenderam esses dias aí um tal do Rodo lá, MC não sei das quantas, envolvido com o Comando Vermelho. O cara já está em casa, pagou a multa e foi embora. Eu não gosto do Léo Lins, mas para o cara estar contando piada, ser processado em 8 anos de cadeia, em regime fechado de 2 milhões, já o Ministério da Injustiça opera. As coisas hoje estão invertidas, querido, é só você olhar. O justo paga. Um pai de família, ele cometeu uma coisa errada, ele nem da cadeia vai sair, que ele não tem dinheiro. Aí um próprio político desse aí que é ladrão estão no poder. Os camaradas que têm dinheiro não funciona a lei. E aí? É o Ministério da Injustiça. Tem duas maneiras, lá em Apocalipse também diz, em Apocalipse 22, quem for bom fique bom, quem for ruim fique pior, quem for justo se justifique mais, mas quem for injusto seja mais injusto ainda. Você aceita e cai nesse regime, nessa injustiça, ou você não aceita e continua fiel, vivendo o céu aqui na terra. Voltando aqui, 2 Tessalonicenses 2,7, porque já o Ministério da Injustiça opera, somente a um que agora resiste até que do meio seja tirado. E literalmente falando nos dias de hoje, sabe, precisa ser tirado do meio. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. Quando Jesus vier em glória, esses demônios vão cair tudo por terra e eles vão pagar um preço, e eles vão ver, porque a nossa justiça é o Senhor dos exércitos. Glória a Deus. Eles podem acreditar que não existe Deus, podem mentir à vontade, pode tirar dinheiro dos velhos, pode enganar, pode fazer o que quiser, mas um dia nós seremos consolados pelo Senhor dos exércitos, que Ele vai vir com o resplendor da sua glória, todas essas injustiças vão cair por terra. Continuando o versículo de número 9, e a este cuja vinda desse anticristo, que está se falando, é eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira. Ora, tem muitos sinais aí, falsos profetas, falsos pastores fazendo milagre de mentira. Versículo 10, com todo engano da injustiça para os que perecem. Pessoas que não conhecem a palavra, pessoas que não estão orando, pessoas que não jejuam, elas vão ser enganadas.
porque está vendo uma miraculosidade na frente dela, um milagre, um engano. Vão pagar por isso? Versículo de número 10: para os que perecem, para os que não receberam o amor da verdade para se salvar. Quem recebeu o amor da verdade, querido, não se engana. Não é bem por aí não. Quem teve educação não vive da mentira, que é justo. Não me engano não apoio não. Eu posso até não apoiar um candidato tal, mas eu não vou apoiar um que é da corrupção, da injustiça. Eu não posso. Vai contra meus ensinamentos, o meu caráter, o meu perfil. Não, de maneira nenhuma. 11, e por isso, olha só, o 11 é muito forte, é aqui que eu quero chamar a atenção de vocês. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro para que creia na mentira. Eles acreditam. Você acha que esses presidentes aí, ex-presidentes, quando eles falam uma coisa lá, um dado mentiroso, você acha que ele sabe que é mentira, mas ele fala achando que é verdade. Deus permitiu isso. Deus está permitindo. Versículo 12: para que sejam julgados todos que não creem na verdade, antes tiveram o prazer na iniquidade. Vão ser julgados dessa maneira, porque acreditaram na iniquidade. Acreditarão dessa maneira na mentira, serão enganados. Eu quero concluir com vocês isso. 1 João, já vou encerrar aqui. 1 João 4:1, é só ir mais para frente, depois de Hebreus, de Tiago, depois de 1 Pedro. 1 João, capítulo de número 4, João escreve assim: os falsos profetas. Vou ler 6 versículos para a gente encerrar. O versículo 1: amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E como tem gente mentirosa, enganadora, abra seus olhos, ore, porque quando você tem um Espírito de Deus, alguém fala uma coisa para você, você olha e você sabe se ela realmente está falando a verdade ou se é um espírito enganador, porque o Espírito Santo está em você e vai testificar. Glória a Deus. Quantos entendem, tomam posse dessa palavra. Vamos colocar todos em pés. Toda a igreja se coloque. Aplauda o Senhor Jesus, a palavra de Deus. Pode aplaudir com alegria. Diga glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Você que nos assiste, examine as Sagradas Escrituras. Cuidado com as falsas doutrinas, esses que se dizem religiosos batendo de porta em porta. Cuidado. Essas religiões aí, Testemunho de Jeová, Mormon, Adventista do Sétimo Dia. Por que o senhor está citando essas igrejas? Porque são igrejas que baseiam seus ensinamentos em homens, não só na Bíblia, mas também em ensinamentos de homens. É só ler as Sagradas Escrituras. João 5:39. Examinai as Escrituras. Quem disse foi Jesus. Porque contém nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Você só vai saber quem é Jesus de verdade lendo a Bíblia. E se sair alguns ensinamentos para complementar um livro, não, estou fora. O Adventista está dizendo, não, porque tem que acreditar no livro da mulher lá. Não. Os mormons do mesmo jeito, a Testemunha de Jeová e outras igrejas que baseiam seus ensinamentos entregando pedras, sabonete, ramo, galho de arruda. Sai fora disso, senão você vai perder a sua salvação. Você está se enganando. Você está se enganando. Comentava com alguns pastores, com algumas pessoas, por que a nossa igreja não é tão cheia? Porque nós só sabemos ler a Bíblia e orar. A gente não entrega pedra, sal, não inventa vassoura para varrer o diabo. Não. Vara, cajado, gravata, tijolo. Eu já vi várias igrejas. Vai lá numa material de construção, compra 200 blocos, dá para cada pessoa dizendo que é o primeiro bloco da casa dela. Deixa de ser besta. Crê em Deus, porque pela tua fé Deus pode te dar muito mais. É pela tua fé.
a fé pura, genuína, no único Senhor dos exércitos. Naquele grande dia nós vamos dar conta diante do Senhor. Aí nós vamos saber quem é certo, quem está errado, quem pregou o evangelho com firmeza ou não. Coloca a mão sobre o teu coração, você que nos assiste, declare Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Você está afastado, frio na fé, se fortaleça, volte para Jesus, em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, eu oro por essa pessoa, meu Deus. Fortalece essa pessoa, enche do teu Espírito Santo, derrama da tua graça, da tua virtude, do teu poder. Caia por terra toda amarração do diabo da vida dela, tira todo impedimento, em nome do Senhor Jesus, para que essa pessoa seja cheia do Espírito Santo, e o Senhor entregue a ela aquilo que já está preparado, a salvação. Em nome de Jesus, diga amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Diga glória a Deus. E não ser enganada pelos inimigos. Nós já vamos estar encerrando. Se você quiser nos ajudar com a oferta, pode usar o Pix que está aí. Você que tem colaborado, você de longe, de outros estados, que Deus te abençoe, multiplique na tua vida. Tenha uma excelente semana, um excelente mês. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome de Jesus, e até a próxima.